sobre um spoilerzinho que a gente vou dando aqui para vocês. Quando a gente fala aula de farmaco, tem escolas que fazem lá o cálculo medicamentoso com farmacologia. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas estão interligadas. Então, quando a gente fala estudo do fármaco, aí tem professores que falam assim para vocês, fazem um bulário. Eu acho isso desperdício de tempo, né? Aí vocês ficam lá transcrevendo o que que é um diclofenaco. Diclofenaco, anti-inflamatório, parará. Qual que é o outro nome dele? Voltaren. É interessante vocês saberem, o que é dipirona? Porque o paciente às vezes vai falar assim para vocês, olha, eu não vou tomar dipirona que vocês estão me ofertando agora, eu quero a Neovalgina que eu tomo em casa. Tá bom, você vai lá no posto de enfermagem, mostra para ele que você está fazendo a Neovalgina, que é a dipirona, tá? Então vocês vão usar, tem muito paciente que tem esses conceitos, é, que aí vocês aprendem muita farmacologia, esses conceitos de propaganda, que vocês têm que saber o nome genérico. O professor tem que sair do curso sabendo 100% disso. Não, gente. Até hoje, você pode fazer uma busca de uma medicação, tá? Então, tem o Dormonide, que é o midazolam. Então, ele tem vários nomes, mas é a mesma medicação. Quando a gente faz farmacologia, vocês têm que entender a farmacocinética, como é que ele funciona essa medicação. Falei para vocês, se vocês já tinham ouvido falar na Draja. Draja, vocês nunca devem ter ouvido falar, mas todos vocês já devem ter tomado, né? A famosa Neosaldina, que ela tem um gostinho doce, parece um comprimidinho de M&M's, né? Ela é um comprimido que, se vocês já quebraram, tiveram curiosidade, quebraram o comprimido de Neosaldina, para vocês verem como ele é mais resistente, ele demora mais a absorção dele. Então, esse comprimido ele já é feito para que você. O sistema gastrointestinal nosso ele começa pela boca, tá? A gente já tem as enzimas que já vai fazendo essas quebras até cair no nosso estômago, que tem o suco gástrico. Ele suporta o suco gástrico, essa camada dele, para diluir lá no duodeno, para que ele faça a absorção dele. Então, cada comprimido, cada fármaco, ele tem a sua composição para que ele consiga fazer isso. Vocês vão ver aula de farmacologia no nosso curso de cálculo medicamentoso. Eu vou falar sobre farmacologia para vocês entenderem. Omeprazol, todo mundo já ouviu falar ou já tomou uma vez na vida, né? As meninas que já foram gestantes, principalmente. Gestante toma muito. Toma em jejum, para quê? Ele já tem. Vocês já tentaram abrir aquela cápsula para vocês verem o que tem dentro? Já fizeram por curiosidade ou nunca fizeram isso? Não dá para tomar omeprazol pela sonda, não dá. Omeprazol, se você abrir a cápsula, pode abrir, você vai ter uma curiosidade. Tem um monte de flocozinho, umas bolinhas, né? Então, aquela cápsula é feita de gelatina. Você toma, ela cai no suco gástrico, essa gelatina com uma reação química faz o estômago e ela meio que eclode ali, explode ali dentro do estômago e faz aquelas bolinhas fazer uma proteção gástrica para que você receba uma carga medicamentosa ou alguns faz tratamento para algum problema gástrico, né? Mas tem médico gástrico que não trata, por exemplo, H. pylori com omeprazol, não trata isso, é errado, porque ela dá uma mascarada. Tem gente que tá com dor no estômago, vai lá e toma omeprazol, passa. Provavelmente deve estar com uma gastrite, alguma úlcera, e isso deve ser investigado, tá certo? Pelo médico. Vamos voltar à nossa aula de trauma. Quando a gente fala de trauma, a gente já pensa o quê? Traumatismo está associado ao que a gente mais vê, é ortopédico, né? O que que é trauma? Tudo que tem um grande impacto, né? Eu bati o braço, nossa, eu tive um trauma. Teve, traumatizou. Mas traumatismo você tem cerebral, você tem vários tipos de traumatismo: cerebral, esquelético, abdominal, torácico, tá? Você tem vários tipos de trauma. Então, o que que vocês precisam entender, vocês da enfermagem que vão trabalhar lá na sala vermelha, na sala da emergência, quando chega um paciente que fala, o SAMU já passa, é vítima de trauma. é, Gente, a história do paciente é muito importante, tá? Sempre pegar a história do paciente. Mas o que que deu a esse trauma? Às vezes é um acidente, às vezes é uma questão de autoextermínio, que pulou de uma ponte, a ponte era muito baixa, tinha uns 5 metros e não matou, sabe? Essas coisas bizarras, assim. Vocês vão pegar muito isso na emergência. É comum? É comum. Então, esses tipos de trauma, tem vários tipos de trauma. Então, tem quanto. O médico fala assim, é um politrauma. Politrauma, quer dizer que é mais de um trauma de um lugar. Então, assim, politraumatizado. Ele vai direto fazer o quê? Ele vai estabilizar ali na sala da emergência. Eu vou explicar para vocês mais devagarzinho, mas só dando
breve resumo. Você vai estabilizar na sala de emergência, pegando um acesso tranquilo para ele. Se esse paciente está com uma condição que compromete vias aéreas, pegando vias aéreas, está consciente ou não, que é Glasgow que o médico aplica, e já levam ele para tomo para saber aonde ele está traumatizado. Por quê? Porque trauma, ele pode ter um trauma fechado quanto aberto. Esse é o grande perigo. Vocês já ouviram falar daquelas pessoas que batem o carro, sai andando e conversou aqui, foi ao médico, levou, e daqui a pouco ele passa mal e morre? E você fala assim, poxa, mas a pessoa fez tudo isso e morreu porque teve um traumatismo interno, né? Quem está dirigindo, principalmente o volante, né? Quando vai, bate o peito, isso é muito complicado. E a gente chama de trauma fechado. Esse trauma fechado é mais perigoso, tá? O trauma fechado, ele não te mostra muito o conceito, e a gente perde muito paciente vítima de trauma. Então, se o paciente ele chega na emergência e ele fala para você que bateu o carro, todos os hospitais eles têm um protocolo de trauma, tá? Tem que abrir o protocolo de trauma. O que é o trauma? Já entra para o setor de trauma, o médico vai pedir exames, porque ele tem que identificar que esse paciente, ele sofreu um tipo de trauma. Foi torácico, foi abdominal, foi na cabeça, aonde está? Ele vai fazer tomografia, tá? O único exame não é raio-x. Com o ortopedista, ela estava jogando bola, foi lá tirar a bola do outro cara, bateu a perna e me trouxeram. Aí eu já sei, então não vai fazer tomografia. É uma coisa pontual. Mas acidente não, acidente já começa a abranger todo mundo, tá? E nesse tipo de acidente, a gente pode perder o paciente porque ele pode estar com sangramento interno, né, de algum órgão, de alguma glândula que, no compacto que teve, do trauma que teve, ele começa a sangrar por dentro, tá? E aí que vem os choques, né? O choque hemorrágico, o choque anafilático é outra coisa que é questão medicamentosa, não tem nada a ver com a gente. O de vocês vai ser o choque hemorrágico, tá? Sempre vai estar associado ao tipo de choque. Então, quando a gente tem lá um traumatismo, vamos começar pelo craniano. Vocês vão observar o paciente, esse paciente, principalmente na pediatria, que criança, gente, cai do sofá, né? Se brincar, vocês aqui na aula, a criança está pendurada no lustre, é uma coisa meio bizarra. A gente não sabe o que a criança faz. E ela também não tem culpa, né? A criança não tem como, gente. Você pensar como adulto, né? Eu estava tendo uma discussão esses dias com meus colegas, gerentes também lá do corporativo, e falando que eu apanhei muito, sabe? Eu apanhei muito na minha vida. E parecia que a minha família fazia uma campanha, isso tanto que batia em mim, mas eu não sei se eu era muito teimoso. Enfim, virei enfermeiro, né? E é complicado, porque assim, a surra ela faz um trauma, né? Um trauma psicológico. Ó, a gente está falando de trauma psicológico. E a gente estava discutindo as formas de educar a pessoa. Quando a criança chega para vocês na emergência, pediatria, tá? Quem for, nunca vou trabalhar na pediatria. Nunca falo dessa água, nunca beberei, porque é aí que Deus dá mesmo, tá? Então, Você assim, viu quando lá vocês no forem fundo? trabalhar, né, é verdade. Vocês forem trabalhar na pediatria, a pediatria, você vai colher a história da mãe. Tem que isso E aqui aí, sai na hora. É que tem que forrar isso aqui. quem tá falando aí, gente? Quem tá Pessoal, falando? Perdão, professor, meu microfone ligou sem querer aqui, perdão. Não, tudo bem, tudo bem. Aqui já, eu achei que você queria perguntar alguma coisa. Aí, por exemplo, vamos pensar que uma criança chegar com vocês na emergência, geralmente a avó atrás, isso vocês têm que estar alerta, tá certo? Pelo amor de Deus, vocês são os anjos que cuidam, gente. Vocês são. Não vou romantizar muito, porque a gente é uns anjos meio que asa quebrada, né? Porque a gente vai com raiva, vai com isso, aquilo, no outro. Mas a gente tem que entender a história. E sempre tem uma história, tá? A criança, a história, gente, que a gente tem. Olha, eu já vou falar umas histórias que eu já peguei aqui. É porque meu filho, ele estava pulando no sofá. Tá? Uma criança de meses, gente. Como a criança está pulando no sofá? Não está pulando no sofá. Isso está me cheirando o quê? Agressão, né? Isso está me cheirando o quê? Abuso da criança. E o trauma tem muito disso na pediatria, tá? Você avaliar o corpinho da criança, tá? Vocês principalmente, vocês pegaram, a gente sem julgar valores, vão dando o primeiro atendimento, a enfermeira vai pegando dados e vocês vão analisando o corpinho ali. Pegou um acessinho venoso? Vai vendo, porque eu já peguei criança, em São José dos Campos mesmo, tá? Quando eu trabalhei no período noturno, uma fase da minha vida aí, a minha equipe pegou um paciente que já tinha sido tirado da mãe por questão de traumatismo,
tinha já sofrido né, eu tenho até dó de falar nisso, abuso da própria família, e chegou para nós também como vítima de abuso. A justiça tirou da família, mas depois acabou retomando para a família de origem, e acabou abusando de novo, e foi parar lá comigo. Essa criança teve um traumatismo craniano. Uma criança de 2 anos, gente. Uma criança de 2 anos chegou lá no hospital, aí chamamos o neurocirurgião, já fez uma tomografia e tal, enfim, constatou, né, um coágulo na cabeça, então a pancada foi muito forte na cabeça, e o corpinho dele mostrava várias marcas, mordida e tal, e a gente perguntou para a avó sobre essas mordidas. E a avó falava assim, não, isso aí quem fez foi o irmãozinho mais novo, mais velho dele. Mas o irmãozinho mais novo, ou mais velho, desculpa, não tem tanta força assim, né? E aí, nisso, a gente vai segurando, porque a família cai em contradição. E aí a gente levou para o centro cirúrgico, né, uma criança de 4 anos, eu acho, 4 anos, tipo assim, para descompressão ali né, desse coágulo, né, cerebral, porque ele fez um trauma, não sei se bateu a cabeça dessa criança ou não. E fora os outros traumas no corpo e etc., é uma criança vítima de agressão, né? Isso acontece, tá, gente? Isso acontece muito. Vocês vão pegar isso muito no pronto-socorro da emergência e você tem que saber lidar com isso. Não surtem de já falar assim, mas a mãe bateu, o pai bateu, fizeram isso. Não julguem em primeiro momento, né? Tentem se equilibrar, manter o equilíbrio emocional, porque a gente vai lidar com vários tipos de história e você vê que eles estão querendo acobertar, e aí, né? A nossa missão é salvar vidas. Então, a gente vai dar o primeiro atendimento de trauma para essa criança e vai já começar a chamar o quê? Assistente social, psicologia, e assim vai, tá? E dentro desse contexto, o médico vai pedir o quê? Exames. Nesses exames vão constatar, olha, teve um trauma, esse trauma tem uma história. Essa criança caiu do berço, poxa, mas um traumatismo craniano pode cair, fazer sim, evidentemente. Mas e o corpo todo? Então, vocês avaliem a criança toda quando vocês forem fazer, tá? Tirar a roupinha mesmo, né, junto com os pais. Os pais às vezes acompanham, às vezes não acompanham. E pode observar, quem tem culpa no cartório sempre cai em contradição, porque um vai contar uma história, outro vai contar outra. E é assim que a assistente social pega. Quando a assistente social identifica esse tipo de vítima, e vocês também podem identificar e passar para a assistente social, a gente vai postergando. Eu teve uma situação que eu já passei, que a família queria levar a criança embora. Já fez o procedimento, já fez o que ela levar embora. Não, não vai levar embora. E a gente começa a segurar. Só que a criança a gente não pode segurar muito porque é dos direitos dos pais. Depende. Direito dos pais até que garanta a vida dessa criança. Então, o que eu posso fazer? Eu posso segurá-la, mantendo uma medicação, o médico chamar a assistente social, a gente chamar o conselho tutelar e chamar a polícia, tá? Isso é um caso muito complicado, porque eu já tive situação que quando a polícia chegou, já levou a criança para abrigo, né? É muito triste também levar para abrigo, sofrer e tal, mas assim, é triste você deixar e for conivente aí na questão de a criança sofrendo tipos de agressões em casa, a gente não fazer nada, a gente está assistindo isso, tá certo? Então, observar. Traumatismo craniano é muito comum em criança. Caiu de berço, estava andando de bicicleta, caiu, tal. Observem a história. Tem histórias que realmente bate, não duvidem disso, mas fiquem quietos, sem julgação de valores. Fiquem quietos. Quando tiver com a equipe, falou assim, a mãe disse que estava andando de bicicleta, uma criança de 4 anos, será que já anda de bicicleta? Eu não sei, eu aprendi com meus 12, 10 anos, uma criança mais atrasada, né? As crianças de hoje são mais evoluídas, mas 4 anos não tá andando de bicicleta. Caiu do berço, nossa, mais uma pancada e o corpo dela tá todo roxinho. Não era só para estar aqui? Por que que o corpo também está? Tá certo? Então, vocês, quando estiverem trabalhando no trauma, tem que saber a história desse paciente. Como ele chega para você, o que que ele fala, o que que a mãe, assim, diante, o pessoal, vai falando desse paciente, tá certo? Gravem sempre a história, porque o médico chegando, ele vai perguntar, mas o que que aconteceu? Ele vai perguntar para a mãe de novo, a enfermeira, o que que aconteceu? O assistente social. E as histórias, elas não vão se bater, certo? Então, assim, é importante vocês identificar os tipos de trauma, tá certo? O trauma tem toda a sua história, tá certo? Aí a gente vem, só saindo um pouquinho do contexto aqui, a gente fala assim, nossa, mas eu tenho um trauma na infância de tomar uma injeção, isso é trauma emocional, não tem nada a ver com o nosso trauma emergencial.
Ele entra no conjunto de traumas, Abner? Entra. Então, traumatismo crânioencefálico, né? Da criança é muito comum. Do adulto também é? É, só que o adulto você já pode aplicar Glasgow. Você já ouviu falar de Glasgow? Já ouviu falar da escola? Ainda não? Vamos ouvir falar. Não, ainda não. Glasgow, não, né? Glasgow é uma escala que existe, que você trabalha muito na emergência e nas UTIs, tá? E vocês avaliam o paciente, o sintoma dele. O Glasgow, ele avalia se você está acordado, se você tá... Por exemplo, a gente está Glasgow 15 aqui, então é uma pontuação. 15 é uma pontuação que estou acordado, estou falando, estou respondendo, estímulo. Então, o Glasgow, quem criou foi dois médicos, tá? Neurologista, na década de 1970, naquela época ali, tá? De 70 para 60, foi essa época que se criou a escala de Glasgow, né? E a gente se aplica para ver nível de consciência desse paciente. Se ele está falando, se ele está respondendo, se ele está reativo com você, se não está. Com todas essas histórias, você consegue mapear se esse paciente tem condições de responder por ele, se não tem. Se ele está confuso e perdido no tempo e no espaço. O senhor sabe que dia que é hoje? Sei e tal. E aí, quem tem traumatismo craniano, geralmente ele quer fazer o quê? Dormir. E é onde que a gente fala para a mãezinha ou para o pai, etc. A gente não pode nunca falar no diminutivo, mas da minha época falava assim: mãezinha, não deixa a criança dormir. Por quê? Porque ele fez um traumatismo craniano. E eu tenho que avaliar a questão neurológica desse paciente. O adulto é a mesma coisa, não dorme, não dorme. Por quê? Porque o médico vai te perguntar: tá com sono, né? Então, assim, até que grau ali afetou a questão cerebral, é a questão de conhecimento. O senhor sabe onde o senhor está? A senhora sabe onde a senhora está? Então, está confuso, não está? É traumatismo craniano. Vocês vão sentir, ah, eu levei uma pancada, eu não sei o que está acontecendo. Está confuso. É normal isso, é um dos sintomas, tá? Paciente, aí vocês vão ver lá no último que a gente vai falar sobre anotação. Paciente refere sofrer um trauma por um objeto desconhecido, ele não vai saber o que bater na cabeça dele ou não, ou conhecido por um pedaço de pau, um pedaço de madeira, um pedaço. Pode escrever, não tem problema. Após isso, apresenta discurso desconexo, discurso confuso, tá? Ele apresenta esse discurso para você. Realizado procedimentos, analgesia, pulsionado acesso ao que vocês vão fazer, encaminhado para tomografia. Olha a nutrição de enfermagem, é isso. Entendeu? Como é que você recebeu esse paciente, o que ele se queixou, o que você realizou, o que foi feito. Pronto, é isso. Fez isso, o médico ele tem uma avaliação desse tipo de trauma na região torácica, tá? Uma curiosidade para vocês. Tudo que a gente faz em relação a trauma à face, não é o médico ortopedista que vê, tá? A face quem vê é o bucomaxilo. A gente chama bucomaxilo, que é dentista, tá? Cirurgião dentista, mas é uma especialidade, buco, tá? Ele mexe com toda a face. Para fazer cirurgia é o buco, tá? A parte da cabeça não é ortopedista também, tá? O ortopedista não vai engessar a cabeça de ninguém. É o neurologista, o neurocirurgião, tá? O neurocirurgião é chamado, avalia essa pessoa, por quê? Porque pode ter comprometimento. Enquanto nós estamos aqui conversando, o nosso cérebro ele é preso dentro da calota craniana. Anatomia vocês já tiveram, né? Ou não? Já? Estamos tendo, professor. Estão tendo, né? Professor, não fala de anatomia, não, que nós surta. Então, todo mundo tem um problema com a anatomia, né? Mas você tem que entender anatomia, hein? Tem que entender um pouquinho. E parece que a disciplina é tão curta de anatomia, né? Que passa assim tão voando. Mas tem que entender, porque assim, ó, crânio, né? Se eu falar Aonde é para o você, crânio? Fala pra gente. O crânio é aqui ou é aqui? o crânio, aqui. Cadê o Ixi, seu Aqui é o crânio? frontal. Ah, você quer em quantas partes de vídeo? Frontal, Crânio. temporal, Temporal não é aqui? Não, é o temporal aqui. parietal, professor. Isso aí Não, deu um rolo na prova, isso aí Parental, deu um rolo. Professor, occipital. Luísa, essa é pra Entendeu? você. deu um rolo na. Ó, frontal, temporal, lembra de chuva, temporal, cai aqui, ó, na cabeça. Parental, parente, ó, tem dois. Um, dois, é parente. Occipital, atrás. Não, Oi? professor, peraí. Eu achava que temporal é do lado. Professor, Oi? temporal é do lado, professor. Temporal não é do lado? Aqui?
Esqueci. Temporal vem Temporário. sempre aqui. Parental. Ucrânia é onde? Ucrânia é tudo, amiga. Olha aí, Moísa. Moísa, a professora tá errada. Tá vendo? Ela me roubou um. Ela me roubou um 10. Você tirou 9? Eu falei. Eu também. Não vai arrumar briga, pelo Olha amor aí, de Deus. gente. A Miriam tá enganada. É ir atrás do meu. Minha Eu falei, gente, eu tô passada. Eu falei pra Ainda professora, bem que não sou eu, professora. é tudo. A professora vem Professor, falar com o Ucrânia, vem aqui, ó. Eu pesquisei. Ucrânia é cabeça, crânio. Calota craniana. O que é calota? Isso Ela é aqui, do ó. lado, professor. Bruna, tira a mão da boca, Bruna. Oxi, Ah, O temporal é do lado. eu também tô aqui chocada. depois a gente discute mais sobre isso. Vamos lá. Não vai brigar com a professora, viu, Maísa? Pelo amor de Deus. Aí eu vou. Não briga não, a aula dela tá acabando. Não briga não. Professor, Moísa, Não. esquece, deixa pra lá. O que importa é que tu passasse. Ah, você já passou exatamente, Aline. Ela passou, pelo menos? Passou, ela tirou 9, professor. Fica mais difícil. Ela não passou por cola, né? Isso que não passou? Não é isso não. É que era professora. Prefiro ficar calada, não tenho dinheiro pra pagar advogado. Entendi. Professor, só deixa eu Oi. corrigir o senhor. Só deixa eu corrigir o senhor um pouquinho. Pode Duas coisas pra corrigir. corrigir. O temporal é do lado. E segundo, é Moísa, Claro. não Maísa. Ah, é Moísa. Desculpa, por que eu tô falando Maísa desde o começo? Não é a primeira vez que eu tô falando Maísa, né? Desculpa, Moísa. É que, é que meu nome também não é um nome comum, viu, Estefânia? Por favor, dá licença. Vamos continuar. Bom, se eu perguntar para vocês quantas partes divide o corpo humano? Vocês já tiveram anatomia, né? A gente fez a Professor. anatomia, mas... Professor, se eu Três, não me né? engano, não é em duas, né? O axial e o aparente. Não, apendicular. O corpo. Vocês estão Aí é vendo os como que é a ossos. literatura? É, Aí, os ó, ossos. já- Quanta parte do corpo? A cabeça, Cabeça, aí vem a parte abdominal, membro como é que a gente chama essa superior, parte abdominal? Tronco. O tronco, tronco, cabeça, E o- tronco, membros superiores e inferiores. Membros, tá? Membros, é isso, que é superior e inferior. Então, 3 partes. Vocês vão ver que tem professor que vai falar para vocês que são em 4. Professor, onde está a quarta? Cabeça, pescoço, tronco, membros. E membro. Tá? Você vai discutir, Moísa? Não vai. Você vai dizer para ele assim, tá. Porque ele vai pensar, mas a sua cabeça fica apoiada onde? Tá, mas aqui ele diz que essa aqui faz parte da cabeça. Realmente, na literatura, se você for pesquisar, é 3. Dá uma É 3. bugada aí, Stefânia. São 3. Mas tem professor que vai falar para vocês são 4. O corpo humano se divide em quantas partes? 3, outro vai dizer que é 4. Se você tirou 9, não vai lá discutir, viu, Moísa? Pelo amor de Deus. Tá? Senão eu ainda vou sair daqui. Deixa eu corrigir os erros de português e vamos diminuir essa nota aí. Né? Se fosse comigo, eu faria isso. Entendeu? Então, vamos lá. Quando ele tem um traumatismo craniano, tem que tomar esse cuidado com a questão do estar consciente, não estar, tá certo? Tomar cuidado com isso aí. Isso é muito importante, gente, muito importante na avaliação de vocês. Quando o paciente... Ah, e outra coisa, acidente de carro, automobilístico, vocês vão ver muito médico falando assim, é carro vezes moto, quer dizer que o carro bateu na moto e ele é acidente de moto, ou acidente de carro porque a moto bateu nele. Ele vai fazer assim, é um acidente, um traumatismo que ele teve, mas é vezes o quê? É um traumatismo, queda da própria altura, então o idoso que caiu da cama, acontece muito, fratura fêmur e assim vai. Então, assim, é um trauma vezes alguma coisa. O que colidiu com ele? O que bateu e fez esse trauma? Para que vocês consigam fazer os cuidados de enfermagem. Quando a gente tem uma lesão, aonde fica a cervical? Aí é onde a Paula coçou, aqui, ó. Certo? Cervical. Como é que se divide a coluna? Em quantos momentos? 3? Ó, 3. Cervical, CC, né? Cervical, coluna cervical. Coluna vertebral, CT, torácica e lombar. lombar. Certo? Tem gente que vai falar para vocês, mas tem o cóccix lá embaixo. Tá bem? O cóccix é o finalzinho do osso. Porque as pessoas falam assim, a gente tinha rabo quando era criança, estava nascendo. Não tinha cóccix.
né? Que gerou um cox, né? Um coxinho. Tem pessoas que têm fratura de cox. Sabe o que é o cox? Quando você cai no chão, bate de bunda, sabe? Você não tem uma bunda para amortecer, e aí acaba sofrendo um acidente. Dói pra cacete, tá? Dói muito. O paciente sente muita dor e não tem o que fazer no traumatismo de cox, tá? Que é o osso, é o último osso do bumbum da nossa coluna. A cervical é muito perigoso, porque qualquer tipo de traumatismo que tenha nela, ele pode comprometer, porque a coluna cervical, ela está interligada ali com a questão da parte ligada ao sistema nervoso central. E isso pode causar sequelas. Vocês já viram pessoas que ficaram paraplégicas, tetraplégicas, certo? Então, tem essas questões assim. O que ele ficou? Paraplégico, ele não mexe das pernas para baixo. O tetraplégico é do pescoço para baixo, não sente, porque teve lesão na cervical, certo? Então, quando eu comecei a estudar saúde, já se falava muito isso, no comecinho, né? A gente caía no chão ou sofreu um acidente de moto, sei lá, de bicicleta e tal, e, e a gente pegava e já colocava no carro e socorria para o hospital, né? Hoje não, a gente não pode mais mexer, aciona a SAMU, vai conversando com a pessoa, aciona a SAMU, protege o espaço, vê se tem condições de atender, chama a SAMU para ele fazer o quê? Mobilização certinha. Aquela época, as pessoas já colocavam dentro do carro a pessoa toda arrebentada e levavam para a emergência. Fez muita coisa errada? Fez, a gente está fazendo certo, tá? Então, tem muita gente que ficou sem andar por esses tipos de socorro. Então, a gente sabe que trauma, a gente precisa acionar o SAMU mesmo, tá? Para que o SAMU vai e as pessoas saibam, ó, ele caiu aqui da laje, isso acontece muito com criança. Estamos mobilizando aqui porque por causa da cervical, tá? Bateu a cabeça, não está acordado, não responde estímulo. Isso tudo vocês têm que avaliar quando vocês falam no telefone com o SAMU, tá certo? Então, o traumatismo craniano, a gente toma muito cuidado, porque essa nossa calota craniana, o cérebro fica dentro, existe um líquido que fica ali e ele fica mais ou menos balançando. O cérebro ele não é fixado no osso craniano, não existe isso, tá? Por exemplo, se a gente dá um breque no carro, né? Ou vocês já ouviram falar, se tiver pediatria ainda não, né? Da criança sacudida, já viram essa síndrome? Nunca viu? É quando as mães desorientadas pegam uma criança muito pequena pelos braços e sacode assim. Então, assim, quando ela sacode, a criança balança a cabeça e o cérebro ele começa a bater de um lado para o outro, aqui dentro mesmo da calota, né? E a criança sente sono. Quando ela vai para o hospital, quando evidentemente sofreu um trauma, esse cérebro ele tem a intenção de aumentar mesmo um pouco, tá? Então, a síndrome da criança sacudida não pode. Por isso que não pode fazer isso com a criança, tá? Às vezes dá vontade, mas não pode. Eu sei que tem crianças que são berrentas e tal, mas não pode fazer isso por causa do nosso questão do cérebro. É um órgão mais guardado. Vocês perceberam que a questão do cérebro, ele é bem guardadinho, né? Tem crianças, na nossa época, né, Simone, que falava da moleira, né? A criança nasceu, a moleira da criança. Tá fechando ali ainda, tá? Tá bonitinho, mas não quer dizer que não pode passar a mãozinha na cabeça da criança, porque ela já tem tudo formado, senão ela não passava nem num parto normal, certo? Essa questão é bem protegida. A questão da cervical, vocês têm que tomar muito cuidado, porque isso chega muito na emergência. Quando o SAMU traz, ele já traz estabilizado. Esse colar cervical, eu sei que a enfermagem adora para limpar, já fazer o curativo e tal, e a pessoa vai chegar tudo daquele jeito, daquele estado. Mas o colar cervical tem que tomar muito cuidado. Para trocar, tem que chamar o médico. Vai mais de uma pessoa, acho que umas 4, 5 pessoas para poder virar o paciente, para poder trocar o colar cervical, porque às vezes está machucando o paciente, mas para preservar essa cervical dele, até ser descartado que não houve lesão na cervical, tá? Então, chama neurocirurgião, chama ortopedia, chamam todos esses médicos, tá? Quem atende trauma é o médico cirurgião. Não é neurocirurgião, é cirurgia geral, tá? Cirurgia geral que atende esse paciente. Se ele percebe que teve perfuração, um traumatismo parte pulmonar, do tórax, né? A caixa torácica, então chama cirurgia geral. Cirurgia geral vai lá, passa um dreno. Vocês já ouviram falar em... Desculpa. Já ouviram falar em pneumotórax? Pneumotórax, já ouviram falar? Ou não? Não. Não. Vamos supor, a gente está dirigindo, bateu o carro,
quebrou uma costela, fraturou uma costela. Costela fraturada não tem o que fazer, tá? Ela vai se regenerar ali na parte dela, mas ela deu uma beliscadinha no pulmão. O pulmão ele pode perfurar e encher de ar a pleura, então a gente tem um acúmulo de ar, né? Ou ele pode ter um derramamento entre a pleura, né, e o pulmão, é uma pele que reveste ali o pulmão, você vai aprender isso ou aprendeu, ou depois a gente, nas nossas aulas, vamos recapitulando, a questão que reveste o pulmão. A gente chama de hemotórax. O coração não, o pulmão, a pleura, ela começa a apertar o pulmão com sangue. Então, ele sangra para dentro, tá? Por isso que a gente tem esses traumas fechados. Então, ele vai examinar se está crepitando ou não com o estetoscópio, né? O enfermeiro junto com o médico. E aí eles decidem passar os drenos, são drenos de tórax, na questão da cabeça, vão passar outros tipos de dreno para poder drenar, descomprimir, porque trauma gera muito esses problemas, tá? Pneumotórax ou hemotórax, um dos dois desses problemas ele acaba gerando, tá certo? Bom, quando a gente tem um tipo de fratura mais exposta, né, a gente tem visibilidade maior. Então, por exemplo, o paciente sofreu um acidente automobilístico, o SAMU trouxe, o osso está para fora. É horrível, mas o que vocês vão fazer? É uma urgência. Esse paciente ele vai direto para o centro cirúrgico, tá? Esse paciente, ele faz lá a indução bonitinha da perna dele e já leva para o centro cirúrgico para fazer cirurgia. Mas, nossa, Abner, ele é muito feio, e é engraçado porque ele está vivo, e tem um paciente que chegou aqui falando já foi a óbito. Gente, para ser sincero, o tipo de trauma aberto, exposto, a ortopédico dizendo, ele é o mais confiável, porque você está vendo, tá certo? Você está vendo aonde teve o trauma e você vai investigar os demais, tá certo? Então, a avaliação de trauma, vocês têm que seguir todo um algoritmo, né? O ABC. Agora chegou o ABCD, X, tem a letra X, eu vou mandar para vocês no grupo só para nível de curiosidade, que vocês têm que estabilizar vias aéreas desse paciente, tem que pegar um acesso venoso, tem que ver sinais vitais desse paciente, que é muito importante. Isso é tudo com vocês, tá? Esse é o papel da enfermagem. Sinais vitais, e sempre ficar alerta. Se esse paciente está consciente ou não, tá? Isso é um tipo de trauma. Então, assim, trauma craniano, tomar muito cuidado, porque esse paciente ele perde muito a questão da consciência, a gente perde o paciente na nossa frente, assistindo ele, a gente perde esse paciente. Então, craniano, tome muito cuidado. Questão da cervical, preservar essa cervical ao máximo para a gente não manipular até o neurocirurgião falar, olha, não teve nenhum traumatismo na cervical, já dá para dar um banho no chuveiro. Ok, até então vai ser banho no leito, de forma de, a gente fala de decúbito, a gente faz o quadrante, né? Vai 4 pessoas lá para poder virar esse paciente de decúbito. E um só segura na cabeça, o restante vai no corpo, vai 1, 2, 3, virou. Lava as costas, volta. É um paciente que dá muito trabalho. Geralmente, quem trabalha no trauma são mais meninos que ficam no trauma, porque não é que são mais fortes, tá? A gente tem um grupo maior de mulheres aqui. Não é que são mais fortes, mas geralmente são um grupo que eles aguentam mais questão de trauma, a mulher nem tanto, tá? Então, ortopedia é muito comum, você vê muito homem trabalhando. Tem bastante mulher também trabalhando, mas tem muito homem. Na emergência é muito, muito diversificado. Tem mulher que adora uma adrenalina, tem homem que já é mais, né? Quer ficar no centro cirúrgico, também é corrida, geralmente trabalha no centro cirúrgico. Vocês vão aproveitar isso no estágio de vocês. Por isso, digo assim, dessa água nunca beberei, não falei isso, porque menos se espera, é aquela vaga que chama você para trabalhar e dali surge vários conhecimentos e aí vão, tá? Traumatismo, quando a gente tem, principalmente, gente, vocês na enfermagem, eu já vi muita gente fazer luxação. O que é luxação? Já ouviu falar essa palavra, luxação? Já ouviu falar? Tá. Sabe o que é? É quando o osso ele não desloca, mas fica tipo um trincadinho. Aí a pessoa teve luxação, né? Quem foi que falou? Priscila. O Pri, mas não, na verdade, esse trincadinho, ele já é uma fratura, tá? Ah, É uma sim. fratura. A trincada é fratura. Ele pode pensar, olha, deu uma trincadinha aqui, é uma fratura, tá bom? Ah, sim. Luxação, vamos supor, aqui, ó, é o nosso ombro. A gente faz assim, né? Tá mexendo aqui. O ombro, ele tá alocado dentro de uma
E o fêmur, quando a gente anda, ele tá alocado como se fosse um... Sabe as bonequinhas de vocês, né? Para pôr a perninha, o braço? A gente não coloca assim, as crianças que adoram tirar a perna e braço de boneca? É a mesma coisa. Então, olha lá, luxação, você tirou de dentro do lugar. Quando o médico fala assim, vamos colocar no lugar, gente, dói. Então ele já fala assim, 1, 2, ele nem espera o paciente no 3. 1, 2, pá, puxa e coloca no lugar. A gente vai nas nuvens e volta. Oi, pode falar. Deslocamento, ele sai do acesso dele. Se tiver a trinquinha, como a Pri falou, viu, Pri, já é uma fratura. Aí eles vão fazer tratamento conservador. Quando ele fala assim, o seu tratamento vai ser conservador. Aí você fica pensando, o que que é conservador? Né? Aí tem o Santo Google que vai falar pra gente o que que é o conservador. Mas a gente, na prática, entendeu, o conservador não vai precisar de cirurgia, mas vai imobilizar. Aí o médico decide se vai colocar gesso ou é tala. Tá? Isso é ortopedista, tá? Isso a gente está falando de membros. Professor, Né? então, quando a pessoa quebra um braço, ela teve luxação, que ela vai colocar o braço no lugar. Não, quando ela quebra, quebrar vem de quebrar mesmo, certo? Ah, Luxação ele não quebrou, ele teve um deslocamento. Ela saiu. tá. Se ele quebrou, aonde quebrou? Aí vem a anatomia. A Moísa, como tirou 9, depois dá um conselho melhor para vocês, né? O que que é húmero, né? O que que é braço? O que que é braço, gente? O que que é braço? Stefania, sem olhar no Google aí, o que que é braço, Stefania? O braço é o húmero e o antebraço é o radial. Isso, ó. Antebraço, porque está antes do braço, certo? E isso aqui é o quê? Moísa, que tirou 9. Senão a gente vai mudar para 8 Alan, sua nota aí aqui. é o... As falanges. As falanges são aqui, são dedos, né? É o tarso, metatarso. Tarso, metatarso. 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 O Tá meu bem filho, saindo, viu? professor, Metatarso. meu filho, ele trincou Não, é antes de eu fazer metacarpo aqui. é Aqui metatarso. é metacarpo. Metatarso é no pé. Metacarpo, isso mesmo. Metatarso. É, o Isso, professor metatarso falou no pé. certo. Ó, já Eu fui na vou onda de defender o vocês. professor. Então é o... O meu filho, ele Ó, trincou o carpo. as falanges, quando a gente sabe assim, ó, falange proximal, falange distal, falange distal, tá? O médico vai medial. avaliar isso para vocês. Se a falange é distal ou proximal, é que ela está mais próximo da onde do metacarpo, tá? Esses casos, eles decidem fazer cirurgia quando tem um tipo de trinca nas falanges. Ou não, coloca uma talinha e percebe que dá para fazer. Não tá ali perto sabe, onde a gente dobra o dedo, então dá para ele mobilizar, depois faz fisioterapia. Se tem já uma trinca mais importante, não. Aí, essa trinca aí que a Priscila falou, entra aí, viu, Pri? Se mostrou que só tem uma trinquinha, ele vai fazer, vamos fazer conservador. Ele vai fazer uma mobilização para manter aquele ali parado, sem ter impacto, e é onde a gente tem várias reclamações que deixa o paciente 60 dias, aí são 2 meses, com gesso não aguenta, ele tem que voltar um mês antes, e a gente dá aquela bronca que não era para ele andar com gesso, ele andou, e não pode andar, e é complicado, o paciente não entende isso, principalmente o paciente do SUS, viu? Você tem que desenhar para ele, porque essa fratura vai complicar, entendeu? Então, assim, não pode andar, não pode andar, mas o paciente, coitado, às vezes é um senhor, não entende, aí chega uma questão muito social para vocês, que principalmente no SUS, né? A questão social é que o paciente é o único provedor da casa, sofreu um acidente, aí tem que afastar para o INSS, às vezes não paga INSS, ele é um autônomo, né? Um pedreiro, o mestre de obra e tal, enfim, nunca pagou INSS, como é que faz? E às vezes ele não quer parar de trabalhar. Já vi pessoas que vão lá com perna na mão quebrada e continuam trabalhando. Isso é errado, mas quando a gente estiver na vida real, vocês vão ver que dá até dó de brigar com um paciente desse, mas a nossa função é escrever lá. Paciente retorna, quem estiver trabalhando no ambulatório de ortopedia, principalmente vai ver isso. Paciente retorna com a tela de gesso demarcada, que pisou, papapá, porque isso é um respaldo para vocês. Vocês orientou o paciente.
Por isso que tudo vocês têm que anotar. Tudo vocês anotam. Paciente, deambulando, orientado mesmo sobre a que não pode e tal. Escrevam isso, tá? Porque é respaldo para vocês. Senão ele vai falar assim, depois de tirar o gesso, tá andando mancando, por quê? Ficou com uma sequela. O osso fez uma calcificação, a gente chama de calo ósseo, né? E essa calcificação, esse calo ósseo aí, ele vai ser uma sequela e o paciente vai começar a sentir dor para calçar o sapato, calçar um tênis, e assim vai, eu vou começar a sentir dor. Então, sempre que vocês falarem com o paciente, escrevam, tá certo? Orientado o paciente a não pisar, manter a perna para cima, porque tem a circulação também, tá? Em relação ao trauma, quando você trabalha com ortopedia, vocês vão passar em estágio, né, nessas áreas de trauma, vocês vão ver muito ortopedista. E a gente tem a questão da circulação. A circulação entra na anatomia, agora sai do osso. Vamos lembrar. A artéria, ela serve para quê? Vai, Stefane. Que nota você tirou, Stefane? Que nota você tirou, Maísa? Moisa foi 9, que eu já sei. A artéria serve para bombear o sangue? Não, né? Quem falou? Priscila. Priscila. Você tá com a câmera fechada, Pri? Tá, né? Eu tô, porque meu celular tá carregando. Não, tá bom, mas dá para ouvir. Pri, você meio certo. Não é meio, é 0,25 que você tirou agora. Circulação do sangue, Heleno. 0,5, tirou meio. Vamos supor que vale um ponto. Qual que é, Moisa? Qual que é a função da artéria, gente? Pessoal, lembra? Professor, me desculpa, teve uma aula ontem sobre isso, na anatomia, que a gente fez um trabalho. Só que é tanta coisa que a gente não guarda muito. E a entendi. pessoa explica. Mas assim, o Big Brother você guardou, o que mais você guardou? O Instagram você mexeu, tenho certeza que você deu 10 olhadas naquela mesma aula, entendeu? Tem que guardar. Eu não assisto A Big função da Brother. artéria, é isso que o Heleno falou, é transportar o sangue, tá certo? Mas ele transporta, vamos pegar o que a Pri falou, bombear o sangue, ele tá mais perto do coração, tá? Ele manda o sangue. A artéria, ela pulsa, é mais ou menos isso mesmo, tá, Pri? Mas ele não bombeia para o sangue, ele não bombeia o sistema circulatório, porque ele está conectado ao coração, tá? É o que está mais perto. Então, ele manda, a artéria manda, a veia lembra assim, eu dei muita aula em cursinho, eu falava assim, veia de velha, lembra? Veia velha, tá? Vocês vão lembrar que o sangue, ele retorna pobre em O2. Ou seja, a artéria manda, a velha retorna, tá? A velha veia. Não vai colocar na prova velha, não, tá? É veia, só para vocês lembrar. Viu? Que aí vocês vão falar assim, fez tanta coisa, esqueci. Vocês não vão esquecer mais disso. A artéria manda, a velha retorna devagarzinho. Velha, gente. Vamos usar uma expressão mais bonitinha, só para vocês lembrarem de velha, coisa velha, mas não. Idoso anda correndo? Anda correndo? Ele Não. anda devagar. Não. Então, a veia que vocês vão funcionar sempre a veia, que anda devagar. Ele não tem uma punção. O enfermeiro, ele faz uma gasometria. Quando ele punciona, ele faz uma punção direto na artéria. Quando ele tira esse sangue, se ele tirar, sem brincadeira, é um jato que ele voa no teto, ou seja, até o teto do hospital. Por quê? Porque ele pulsa. Se vocês segurarem no pulso de vocês agora, ou aqui na carótida, põe todo mundo a mão aqui. Tá pulsando, certo? Vocês conseguem, quando vocês vão verificar a pressão, frequência cardíaca, claro, vocês vão pegar no pulso. Quando tiver uma massagem cardíaca, num paciente parado, vocês vão pegar aqui, ó, na carótida, tá? Aqui vocês conseguem ver como que o coração ele está se comportando, certo? Aqui vocês conseguem ver como que o coração está bombeando. O que a Pri falou assim, está pulsando, né? Está mandando lá. E o Heleno falou assim, ele leva o sangue, leva do coração rico em O2, que fez aquela pequena circulação, né, da troca gasosa pulmão, coração, pulmão, e manda para as veias, as artérias que viam veias, e aí faz esse retorno. Professor, como é que faz essa troca gasosa? Faz lá pelos alvéolos,
que são ricos de O2. Quando respira o paciente, a hemoglobina capta o O2 e deposita o CO2, que é o que a gente inspira e expira, tá certo? Isso é segurando de pequena circulação. Então, lembre sempre, vocês vão posicionar o paciente na veia ou na artéria? Na veia. Na velha? Isso. Isso, na velha, né? Na veia, isso mesmo. Vocês sempre vão posicionar na veia. Outra pergunta. A Moisa que tirou 9. Vamos ver se esses 9, até o final do curso, a gente vai ver se foram os 9 justos. A gente tem que posicionar o paciente, quando você estiver em laboratório, você vai posicionar no braço. Gente, tem um pouquinho de empatia com esse paciente, mais trauma, tá? Às vezes o cara quebrou esse braço, tá? Quebrou esse braço, não vão posicionar nesse, né? Tá quebrado, tá engessado. Mas vocês vão colocar o acesso, que a enfermagem, eu falo para vocês, não pode brigar com a enfermagem, tem que ser sempre amigo da enfermagem, porque vocês sempre andam com as agulhas, né, com as coisas, então tem que ser amigo de vocês. Então, para vocês sempre pensar no paciente, só tem aquele braço ali para poder comer, escovar os dentes. Então não funcione aqui na dobra. Como é que a gente chama a dobra aqui? Alguém lembra? Fossa cubital, gente. Fossa, tá? Esse daí Fossa nós não cubital. aprendeu ainda não. Não, mas vou aprender no estágio. O professor vai dizer, mas não, o professor de anatomia não ensinou? Aí vem a Stefane, a Moisa xingando, né? A Rê que apareceu aí, falando, não xinga, tal, porque você já passou. Gente, não precisa xingar o professor expondo no estágio. É uma disciplina que todo mundo Professora reclama, que Simone teve vai pouco. ensinar. Oi, Stefane? A professora Simone vai ensinar nós na aula. Garante leitões, anatomia, tá? Então, assim, Não, mas estiquem ela o braço ensina, de ela ensina. vocês. Estiquem o braço de vocês e põem assim, pra frente. Estique só para vocês sentirem. Vamos tentar conversar aqui um pouquinho para vocês verem como que é ficar com o braço assim. Já não vai pesando? Vocês conseguem Tá. ficar 10 minutos com o braço assim? Consegue? Pode baixar, que eu sei que o curso não é para vocês sentirem dor e fazer alongamento nesse curso ainda, tá? O presencial a gente faz alguma coisinha assim. Só para vocês sentirem. Esse peso que vocês põem é o peso que quando vocês furam aqui na cubital do paciente. Por quê? Ele precisa escovar os dentes, ele precisa comer, ele precisa, às vezes, ir ao banheiro. E o paciente ortopédico, quando é mais velho, ele não quer chamar uma pessoa nova para poder ajudar ele quer fazer tudo sozinho, né? O mais novo, não, ele se joga quer que todo mundo passe por ele. O mais velho não quer que faça isso, né? Ele tem aquela vergonha, ou senhoras de idade também têm vergonha, né? E a gente tem que respeitar. Então, pensem quando vocês forem posicionar o paciente para não ficar colocando na fossa, porque ele vai com o braço esticado. E você ainda dá uma bronca nele. A enfermagem tem essa mania, gente, pelo amor de Deus. Pulsou no paciente, fala assim, o senhor fica quieto com esse acesso aí, porque se perder esse acesso, ele vai perder. Ele vai ficar tão tenso com o braço que ele vai até esquecer a fratura dele, a dor da fratura dele, e ele vai achar que o acesso é o principal. Não é, gente, calma, tá? Vamos tratar mais humanizado esse paciente e tentar entender, colocar o acesso nele de uma forma onde ele não dobre, onde ele não fique tão preocupado, onde ele passe o descanso dele noturno sem se preocupar com o acesso venoso. Vocês vão aprender se eles estiverem no laboratório, né? Ou ainda não? Ou tá tendo? Atento. Tá tendo? Vocês vão aprender isso no laboratório, como se portar, se apresentar ao paciente. Tento entender assim, o que eu não faria nele que eu não gostaria que fizesse em mim. Então, assim, eu não pegaria numa dobra, porque eu sei que ele vai escovar os dentes, e ele vai ficar preocupado. Depois, se a enfermeira falou que não é para mexer o braço, ele vai falar com o braço duro, né? E para ele, vocês são tudo enfermeiros. E é mesmo, futuros enfermeiros. Então, vocês vão esticar o bracinho do paciente, com ele com o outro quebrado, aí daqui a pouco já está sentindo dor. A gente só de ficar um pouquinho de tempo, a gente já sente dor. Eu ainda mais, sei lá, uma vida sedentária e tal, a gente tem muita dor. Eu sinto muita. Então, assim, tem que ficar atento a isso. Não faça com o paciente, ainda mais isso de trauma. Paciente que teve um trauma cervical, como que é o tipo da dieta desse paciente? Vocês imaginam? Eu acho que é por soro. Por soro? Soro? O que quando o médico fala assim, ó, pega lá o cristalóide. O que é cristalóide?
Stefane, o que é cristalóide? Acho que tinha lá nos termos técnicos, mas aqui. São os soros da vida, né? O ring lactato, o soro fisiológico são os cristalóides, são esses, tá? Mas o médico nunca vai falar isso, tá? Que nem ele sabe se você perguntar isso. Então, ele vai falar, você pega lá um soro, pega um ring lactato, coloca para ele, para similar ali, porque vai fazer exame, né? Exame de sangue, depois eu falo um pouquinho para vocês no outro curso, sobre o exame laboratorial, para ver a hemácia dele, né? Se ele perdeu muito sangue, se não. Então, ele já entra com ring lactato no trauma, né? Tem que observar se foi idoso, e tiver um ICC, né, uma insuficiência cardíaca congestiva, ele não pode tomar volume. Então, você tem que tomar muito cuidado. O que eu vou ofertar para esse paciente? Então, por isso tem essa avaliação. E outra coisa, essa avaliação, quando o médico prescreve os cristalóides, soro e tal, a dieta dele, o que está com fratura da cervical, às vezes passa sonda, tá? Passa uma sondinha e faz pela sonda. Porque o paciente ele vai ficar deitado. Mas você imagina se dar comida para o paciente deitado? Vocês já imaginaram que se dá para dar? Vamos fazer um teste aqui bem rapidinho. Eu sei que é online, mas é um teste meio nojento, tá? Porque você nunca vai esquecer mais do professorado. Junta a saliva na boca, vai. Não precisa escarrar, não, pelo amor de Deus. Mas junta a saliva na boca. Juntaram? É só vocês falar bastante, que sai bastante saliva. Agora, assim, ó. Quando eu levar o meu queixo para cima, tenta engolir essa saliva. Foi fácil? Meio Horrível, né? difícil. E vocês não vão esquecer mais, ó, uma aula de anatomia aqui, um plus para vocês. Agora junta mais um pouquinho de saliva esse Deus, não pega um pouquinho de água para vocês não engasgar, pelo amor de Deus. Agora abaixa aqui no queixo, ó. Tenta engolir. É mais fácil? Sim. É mais fácil. Qual que é mais fácil, engolir assim? Ou engolir assim? Cabeça Aqui para é mais baixo. difícil, Pra né? baixo. Cabeça para baixo. É por isso que, na minha época, o auxiliar fazia um monte de coisa, passava sonda. Quando o enfermeiro ele vai passar uma sonda, ele baixa a cabeça do paciente até o queixo, certo? Vocês vão acompanhar o enfermeiro passar a sonda. Quando eu faço esse movimento que a gente acabou de fazer aqui agora, quando eu elevo aqui, eu fecho a via gástrica, por isso que a gente tem dificuldade para mandar o nosso sistema digestório. Eu fecho a via gástrica e abro a parte respiratória. Agora vamos fazer de novo a nossa técnica aqui, ó. Eu levo aqui, respira. Solta. É fácil, né? Agora baixa aqui e tenta respirar. É sério. A Aline tá rindo. A gente tá todo mundo louco aqui, né, Aline? Aula de anatomia é assim, tá? Ai. Então rindo por quê? Não deu certo? Que foi? Agora se divide com a gente tá curioso antes que a aula acaba. Diga, Aline. Não deu certo. Não deu certo? Comigo Respirar ainda sim, não. a gente não consegue, certo? Quando vocês forem atender um paciente no trauma e o médico fala assim, vamos entubar, o que vocês vão fazer? Assim ou assim? Cabeça para baixo. Para baixo? Assim? Eu acho que Mas tá assim. se eu faço assim, eu não fecho a via aérea, né? Via aérea eu fecho, porque respirar assim é mais difícil, e abro a via digestória. Assim não é para mim passar sonda, assim é para mim via aérea. Então, assim, eu abro a via Ah, aérea não, assim tem em que passar tudo. de Assim eu cabeça passo para cima, sonda. então. Oi? Isso. Via aérea é sempre cabeça para cima. É quando a gente respira, a gente A tem a abertura do alimentação é pulmão. cabeça para baixo. Sonda é cabeça para baixo. Ó, abaixa a Alimentação, cabeça cabeça. para baixo e para passar o tubo é cabeça para cima, para respirar. Tá? Tá. Isso, Isso. isso. Só lembrar da nossa técnica de engolir saliva, vocês vão lembrar. Engolir saliva, assim, é difícil. Então, o sistema digestório está fechado, o sistema ventilatório está aberto. Pode perguntar, Helena. Sim. Sim, eles indicam de 6 em 6 meses, mas às vezes 30 dias eu acho que troca, viu, Helena? Vocês
Vai achar. Então, porque ela tá rígida, não tá? Paciente neurológico. Então, mas aí, ó, ou se o enfermeiro não conseguir nenhuma das narinas, que pode desvio, de septo, é difícil passar. Mas sempre assim, tá? Porque você fecha a via aérea. Senão, se você passou a sonda e o paciente tossiu, isso não, vocês auxiliaram na minha época, quando eu me formei, vocês que faziam isso, sonda gástrica, era vocês faziam isso na emergência. Paciente tossiu, você pode tirar porque tá no pulmão. Tá no pulmão. É, porque se eu faço assim, eu fecho o pulmão. Se eu abro, eu respiro. Se vocês perceberem, o sistema ventilatório e digestório, eles estão juntos. Vocês não perceberam que eu posso comer e respirar pela boca? Tem pessoas que não respiram pelo nariz, respiram pela boca, porque ele tem totalmente desvio e não consegue respirar. Professor, como é que ele não engasga? Né? Às vezes eu dando aula que eu falo muito, eu acabo engasgando. Mas quando a gente faz assim, eu fecho via respiratória e abro digestória e passo a sonda. Se não conseguir, ele não passar nas duas, ele pode passar via oral. Quando o paciente sentir náusea, vontade de vomitar, tá certo, pode continuar a sonda. Tá indo pro caminho certo. E tem, só complementando, e esse paciente, se for para ficar 6 meses, Helena, eu acho que ele não deve, essa é a minha opinião, tá? Não ficar com a sonda, ele tem que passar uma gastrostomia, que a gente chama de GTT. Isso tem que fazer no centro cirúrgico e já faz direto no estômago, tá? Isso, aí esse paciente não vai perder nunca mais. Porque a sonda, ela obstrui, assim, em 30 dias, em 20. Às vezes tá dando banho, tá, solta, desloca, e tem que tomar muito cuidado. É, então, mas se você levar, ele vai. Na verdade, sempre a pessoa leva quando tem alguma queixa, não tá aí na medicação, a sonda tá obstruída, porque assim, o suco gástrico vai corroendo aquilo ali, tá? E a ponta dela não fica no estômago, ela fica no duodeno, tá? Então ela vai migra pro duodeno. Por isso que a sonda do seu paciente, ela é diferente da gástrica. A sonda nasentérica é para alimentação. A sonda gástrica é para a gente fazer lavagem do paciente. Paciente que tenta autoextermínio, quando eu falo, é o paciente que tentou se suicidar, tá? Aí vocês vão fazer, tomou chumbinho. Gente, quem toma dipirona tentando se suicidar não vai morrer, tá? Ai, eu socorro meu familiar que tomou aqui 3 dipirona, de 1 grama, 3 gramas. Não vai acontecer nada, não vai ter dor, que bom, e vai ficar um pouquinho sonolento. A gente faz uma lavagem, né? Porque às vezes o paciente está lá, né? Aí você fala assim, o que aconteceu? É para chamar a atenção do namorado, que o namorado não queria terminar comigo. São os pacientes que a gente tem até um código que a gente usa dentro do hospital, né? Os DNV. É DNV, o paciente DNV. Já sabe que é um paciente que vai lá para causar, ou para chamar atenção, tá? Mas nem todos. Tem paciente que tomou chumbinho, o famoso veneno de rato. Hoje quase é muito difícil de comprar isso. Mas tem muita gente do interior que compra ainda. Lembrando que São José é interior, né? Interior. São José é interior. Imagina, pode colocar. Então, a sonda, quando eu formei, isso há muitos anos, ele não tinha 18 anos, quando auxiliar de enfermagem. Vocês faziam tudo, vocês passavam a sonda, só não a enteral. A enteral sempre é exclusivo do enfermeiro. Hoje não mais, mas você faz junto com o enfermeiro. O enfermeiro chama, vamos passar a sonda no seu paciente, vamos fazer aqui, Helena, uma lavagem. Aí você já ajuda a posicionar a cabeça, ele vai conectando, ele só vai passando junto ali com você, tá certo? E, inclusive a anotação de enfermagem de vocês, passou sonda no paciente, passado a sonda na asa entérica, enfermeiro tal, na narina tal, com realizados testes com sucesso pela enfermeira tal. Você só auxiliou, tá? Sempre vocês vão auxiliar em tudo. Antigamente, nós que fazíamos, isso o Corém mudou há pouco tempo, tá? É uma das nossas brigas que tirou muita coisa do técnico e sobrecarregou o enfermeiro. Então, hoje o enfermeiro é contratado, enfermeiro... Nos Estados Unidos não existe auxiliar em técnico de enfermagem, né? Fora do Brasil.
Só no Brasil que existe essa categoria, auxiliar técnico. Então, o enfermeiro pega aquele enfermeiro primary nurse, né? O primeiro enfermeiro. Então, ele pega o enfermeiro para fazer só os cuidados. Tem hospitais que trabalham na UTI só com enfermeiros. Então, os enfermeiros vão fazer só cuidados dos técnicos, tem os enfermeiros que cuidam da evolução, outros cuidam, entendeu? Então, é dividido. Mas vocês não são permitidos fazerem isso, tá? Isso não determina mais pelo Corém. Ao menos se vocês estiverem junto com o enfermeiro ali olhando vocês fazerem, mas mesmo assim não é... Na emergência, você junto com o médico, sempre com o enfermeiro de vocês. Ah, mas estava junto com o médico não respalda vocês, é o enfermeiro de vocês, tá certo? Ele respalda vocês. Bom, passou a sonda, mostrou do chumbinho, o paciente tomou um chumbinho, vocês fizeram a lavagem lá com carvão ativado, que a gente faz, aí coloca não sei quanto soro, lava, volta. É uma sonda que vai e outra que vem, passa gás e vai saindo, né? Vai introduzindo e vai tirando, vai introduzindo e vai tirando. O paciente está conversando com você, ele fica de observação, tá? Umas 24 horas e tal, enfim. Mesmo que você fez a lavagem nele, pode ser que ele vá a óbito, porque a gente não sabe o quanto esse organismo já absorveu desse chumbinho. Então, isso é muito comum. Nossa, mas o paciente está falando comigo aqui agora e foi a óbito. Ele foi a óbito porque o chumbinho ele acabou consumindo muito. Isso é muito complicado. Existe a tal? Muito, tá? Então, essa questão, mas eu estava fazendo uma lavagem nele diferente. Infelizmente, a gente perdeu esse paciente, tá? Então, esse é muito comum. Vamos lá, trauma abdominal. A parte abdominal, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem o baço, a gente tem a parte de trás, o rim, né? E o rim tá na frente ou tá atrás? Anterior ou posterior? Posterior. Anterior, desculpa. Anterior, certo? Tá lá, o rim atrás, certo? Então, quando a gente tem trauma em partes mole, é essa parte do nosso abdômen. O nosso abdômen, se a gente apertar assim, a gente sente as partes mole. Então, não tem um órgão vital ali, tá? Ai, perdi um rim, eu vou morrer? Não, depende, né? Dá tempo ainda de sobreviver. Mas se o osso estiver funcionando. O órgão vital que a gente tem é o coração, que está bem protegido pela calota, a calota não, a questão do torácica, a caixa torácica e o cérebro. Os demais órgãos estão distribuídos aí nas partes mole. Quando a gente tem esse trauma da parte mole, é por isso que a parte mole é identificado dentro da tomografia. Não sei se vocês já ouviram falar da tomografia. Existe a radiografia, que é o raio-x, a famosa chapa. Lembra que as pessoas falam, minha chapa. Hoje não é a chapa, né? É a radiografia. Ele só vai ver partes de osso, né? Do osso, fica radiopaco. A parte mole, a gente só vai conseguir ver na tomografia, que você consegue ver pulmão, coração. Nossa, eu quero uma coisa mais detalhada. Aí você faz a ressonância magnética, mas isso aí tem que ser programado, tá? As ressonâncias a gente tem que fazer programado. Agora, as tomografias, não. A gente vê partes mole e a gente consegue identificar onde ele teve trauma. Traumatizou a bexiga, provavelmente ele vai ter um edema nas suas genitálias, tá? O paciente. Sangramento, se tiver um comprometimento interno, quando ele urinar. Então, é muito importante vocês da enfermagem anotarem isso, na anotação de vocês. Eliminações vesicais. Vesical significa, você lembra, sonda vesical. Então, sonda vesical é questão que ele está eliminando. Está apresentando diurese sanguinolenta, pode usar a terminologia aqui, tá? Sanguinolenta significa muito sangue. Hematúrica, hemo de sangue, hematúrica, tá certo? Sanguinolenta, se quiser ter muito sangue na urina. Hematúrica apresenta, tá meio vermelha a urina, mas não tá muito concentrada, tá certo? Não se assustem, porque vai pedir a avaliação do uro. O uro vai pedir para fazer uma irrigação contínua nele, direto no acesso, ou diretamente eles colocam um catéterzinho para lavar. Aí entra a questão da diálise, porque existe a diálise e a hemodiálise. É diferente, já ouviu falar disso? Diálise é uma coisa, hemodiálise é outra. Hemodiálise é com sangue. O sangue vai para a máquina e filtra. Diálise peritoneal é aquela questão que a gente coloca um catéterzinho nesses traumas para fazer a diálise, tá certo? E aí vocês ajudam bastante.
na irrigação contínua, lava bastante essa função do rim, da bexiga, e ele vai observando se o sangramento continua ou não, ou se tem que fazer alguma intervenção. Quem faz isso é o uro, tá certo? O urologista, certo? Tanto para homem quanto para mulher. Ah, Benê, peguei uma mulher que foi vítima de trauma de questão partes mole, teve comprometimento da questão renal. O aparelho genitário dela está muito inchado, está todo tá com hematoma e está com um edema, quer dizer que está roxo e está inchado, certo? Isso significa que a parte genitária dela correspondeu ao trauma. Aí tem que investigar. Quem vai investigar? O ginecologista dela, a gente chama de gineco, vai orientar, e sempre o urologista, os dois, tá certo? Vão acompanhar esse paciente. Bom, falamos aqui de trauma, agora trauma da caixa torácica. Voltando um pouquinho. Caixa torácica, quando a gente tem algum comprometimento, tem que saber se esse tipo de costela ele está perfurando alguma coisa ou não. Tomografia também. Se tiver alguma intervenção que o médico tem que fazer, ele vai retirar a costela ou não, tá? Gente, quem quebra a costela, também esses caras de academia que vão pegar peso à toa, não sei pra quê, gente. Esse dia eu tava rindo de uma piada que fizeram do pessoal que faz o crossfit, né? Eles pagam pra ficar na rua, pra correr na rua. E é verdade, pagam uma fortuna, né? Pra correr na rua. É complicado, né? Esses dias a amiga minha falou assim, não sei o que eu dou pro meu namorado, e ele faz crossfit pra dar um caixote pra ele, eles adoram pular em caixote, né? Não um caixote. Quase apanhei, viu, gente? Não façam essas piadas com os amigos de vocês, não. Mas, enfim, aqui desabafando com vocês um pouquinho. Pra dar um caixote, corre num corredor, assim, põe na rua, um quarteirão, você já deu um presente, né? Já correu com ele e deu um caixote. Quase apanhei, viu? Não faz isso não, porque eles gostam muito dos crossfiteiros aí. Nada contra, viu, os crossfiteiros, só para entender. E o que acontece? Essa questão de ficar subindo peso pode fazer um trauma em vocês, tá? Então tem que tomar cuidado. Aí as pessoas, eu vou pra academia, eu vou ficar forte, não sei o quê. Não é nada, gente. Não é nada. É tudo balela, certo? Claro que o exercício físico é importante, mas hoje as academias vendem mais estética, né? Mais beleza e não vende saúde. Saúde é dieta, tem que fazer uma caminhada legal, tem que fazer. Mas você faz tudo isso? Não faço. Mentira. Se eu falar que eu faço, eu tô mentindo. Tem que fazer, professor, tem que fazer. Mas a academia hoje se preocupa mais com estética. Você tem até vergonha, às vezes, de ir na academia, porque você vê as pessoas que, né? Tem só lá garotos de programa que estão lá se exibindo, se achando os máximos dentro de uma academia, né? E na Smart Fit, aquela que tem a promoção. Mas não vou falar para não ser processado. Tem direitos autorais aqui, viu? Mas e a gente segue a vida, né? O que a gente vai fazer? A gente tem que, né, viver. Mas sobre o trauma, principalmente assim, reposição de trauma também, a gente tem que observar. Perda de sangue, por causa do choque, tá ligado, tá? Perda de sangue que a gente vai ver. Se a gente tá vendo perda de sangue, professor, mas tá tendo uma hemorragia interna, como é que eu vou saber? O paciente pálido, vai perdendo a consciência, tá certo? Na tomografia já vai mostrar alguma perda ali. Ou ele vai mostrar o corpo dele vai mostrar alguma mancha roxa, você vai ver que ele está tendo algum tipo de sangramento. Precisa conter sangramento urgente, esse paciente precisa ir para o centro cirúrgico, dali ele vai para a UTI. É um paciente grave, tá? Se a gente pensar no paciente crítico para o paciente menos crítico, o crítico é os traumas fechados que a gente tem, tá? O trauma que você não está vendo. O trauma que você está vendo, ele permite que você enxergue aí, tá com sono, Aline, ou tá com fome? Os dois. Então tá bom, já tá terminando, já tá terminando. Já tá terminando. Então, o que acontece? Aí vamos para a anotação. Vamos lá para a anotação. Professor, como é que eu anoto paciente vítima de trauma? Primeira coisa, é sempre colher a história. Paciente, refere, caiu. O que ele refere para você? O que ele fala? Aí, pronto, o que ele refere, o que ele fala, tá? Vocês vão escrever isso, o que ele fala. Beleza? Ok. Agora, o que vocês viram? O que o paciente refere, o que vocês viram? Paciente apresenta, o que ele apresenta? Ele apresenta hematoma, ele apresenta
exposição óssea, ele apresenta sangramento. O que ele apresenta? Ele apresenta algia, dor. Pode colocar, tá certo? O que ele apresenta, o que você está vendo. Primeiro, o que ele fala, o que ele apresenta. E depois, o que eu realizo. O que é o realizado? Realizado, analgesia conforme prescrição médica, porque o paciente está com dor. Posicionado no acesso venoso, eles vão seguindo. O que eu realizei? Sempre encéfalo caudal ou encéfalo caudal, Moisa, que fez nome de anatomia. Eu fiz aula de anatomia nos ossos, professor. Do resto aí. Poldal ou caudal? Poldal, né? Hã? Encéfalo poldal, não é? Quando a gente vem pensar assim, ó, encéfalo começa. Então, toda a nutrição de enfermagem de vocês começa pela cabeça e vai até os pés, tá? Não é até caudal, não, porque ninguém tem rabo, né, gente? Graças a Deus aqui eu tô dando aula de veterinária, não. Então é poldal, tá certo? Vai até os pés. Encéfalo poldal. Então vocês observam o paciente desde a cabeça aos pés. E por último, vocês colocam as eliminações dele. Vesical, intestinal, se está presente, se está ausente. Se vocês viram, o paciente refere que fez cocô e tinha presença de sangue. O mesmo refere ter evacuado, mas falam com ele com essa linguagem, cocô, xixi, pode falar dessa forma, linguagem fácil. Refere ter evacuado com presença de sangue. Aguardo avaliando. Pronto, na próxima. Quando o senhor fizer cocô, o senhor me chama para me ver? Parece ser idiota isso, né, gente? Mas não, gente, isso diz muita coisa, tá certo? As fezes e a urina, ele é um alarme do nosso organismo. Se ele está funcionando bem ou não, ou